Oi, você quer descobrir como se destacar no mercado de trabalho? Vem comigo! Eu sou a professora Iná, diretora da ETERJ Escola Técnica em Santíssimo, que oferecemos os cursos de administração, automação, eletrônica, eletrotécnica, mecânica e informática. A ETERJ é uma escola, né, que tem um compromisso em oferecer uma educação de excelência para os nossos alunos, para que eles possam conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. E para ajudar, né, nessa caminhada de nossos alunos, nós convidamos hoje a Elidiane Cortez, gestora de empresa e pessoas da LL Consultorias e profissional exemplar da SBPC. Ela vai compartilhar hoje conosco suas experiências, né, profissionais, a sua vivência profissional. São quase 30 anos na mesma empresa, né? E é uma profissional competente, envolvida com todos os processos, conhecedora de todas as áreas, porque já atuou em bastantes áreas dentro da própria empresa. Então, hoje, a gente tem aqui Elidiane. Obrigada, professora Iná. Eu queria muito agradecer, né, a honra de estar aqui, de aceitar esse convite para gravar com vocês esse podcast. E a gente poder dar aos nossos jovens, né, proporcionar aos nossos jovens uma esperança de um futuro melhor. Então, eu acho que isso faz valer a pena. Elidiane também trabalhou muitos anos com a gente na ETERJ, no turno da noite, com pós-médio, e se Deus quiser, ela volta. Elidiane, conta pra gente, assim, como é que foi um pouco da sua jornada na área, assim, de recursos humanos, na área de capacitação, né? Você, inclusive, estava contando pra gente que você está hoje com uma colaboradora nova. Como é que é você receber as pessoas, recrutar as pessoas que vão hoje trabalhar com você? Iná, um fascínio que eu tenho na vida são pessoas. Acho que não existe coisa melhor no mundo que você lidar com pessoas. E quando a gente trabalha no RH, o RH vem sofrendo mudanças, né? A gente tem aquele RH que cuida do benefício, que cuida do vale transporte, que cuida do plano de saúde e esquece, e a pessoa é um crachá. Isso foi lá atrás. Depois a gente veio para a gestão de pessoas, que vamos cuidar, sim, dos benefícios, vamos cuidar do número da matrícula da pessoa, mas vamos cuidar daquela pessoa, né? De colocar as nossas pecinhas no lugar certo. E hoje a gente está voltado, o RH está voltado muito para a questão humanizada. Então, eu cuido da parte burocrática, eu cuido dessa pessoa, mas eu olho para essa pessoa a direção que ela pode ir no futuro, as competências que ela pode adquirir, as habilidades que ela já tem, o que eu posso melhorar. Porque, às vezes, você olha para uma pessoa, para um colaborador, e você vê que ele pode se encaixar melhor numa situação que ele mesmo não vê, ele mesmo não percebe. Isso aconteceu comigo ao longo da minha trajetória de empresarial, com grandes chefes meus. E falar, cara, mas você podia fazer isso. Você podia ir para essa outra função. Por que você não experimenta? Então, o RH, ele precisa ter esse olho para perceber essas habilidades, essas competências, e investir na pessoa para que ela adquira essas competências. Porque também não é você pegar e jogar, faz isso. Não. É você chegar, você quer, vamos tentar? Então, vamos instruir, vamos ajudar, né? Então, assim, a gente vem mudando, o RH vem mudando ao longo dessa trajetória, o que eu acho muito benéfico para todo mundo, e tem que mudar mesmo, mas a gente não pode esquecer de voltar sempre a olhar para o ser humano. Porque todo mundo sente dor, todo mundo fica doente, todo mundo tem filho. Então, não adianta você só querer resultado. Vamos querer resultado, sim, óbvio. Toda empresa precisa de resultado. Mas vamos pensar também que atrás daquele resultado tem várias pessoas. Você falando assim, né, me vem à cabeça, né? Às vezes, a pessoa quer ser
vista somente ela, né? Só eu tenho os problemas. Não, todos têm problemas, né? Todos, em algum momento, estão abrindo mão de alguma situação ou passando por algum momento que vai te deixar mais para baixo, né? Que vai te deixar, de repente, com ritmo mais devagar. Mas eu acho que aí vem o papel, né? Do gestor, do RH, para poder acolher aquela pessoa, ajudar, né? E a gente vive isso muito diariamente, né? Sim. Porque quando a gente trabalha com muitas pessoas, as pessoas são pessoas diferentes, né? Cada um é cada um, né? A gente vê, você trabalhou conosco assim com pós-médio, a gente sabe, né? Que os alunos do pós-médio, eles são muito diferentes do jovem lá do ensino médio, né? E lá na escola eu tive uma experiência dessa, porque eu trabalhei 13, acho, né, anos lá, no pós-médio, e eu fiz uma aula para o pessoal do diurno, né, no médio, que eu não tinha experiência. Até o Chico que me convidou para uma semana da indústria. Ele é mariano. E aí foi um público completamente diferente. E quando eu comecei a fazer a aula, que eu vi que eu falei que eu tenho que agir diferente, que eu não estou prendendo essa galera. Então eu comecei a olhar para eles, olho no olho, tentar entender como que eles funcionavam. E eu consegui fazer legal. E essa hoje a gente fala na gestão do RH. Por que a gestão? Justamente para ter esse olhar que você falou. Porque sabe? Você estava falando ali também, né? Quantas vezes um chefe chegou para você e falou: Elidiane, muda, né? Você hoje está desenvolvendo bem essa experiência aqui, né? Essa função. Vamos mudar um pouco. Então, isso é muito bacana, né? Você, como se diz, pega mais força, mais preparo, mais oxigênio, né? E vai buscando as oportunidades. Desafio, Iná. Desafio. Hoje, qualquer profissional que ele quer ser, que ele tem a percepção que ele almeja ser bem-sucedido, ele não pode ter medo de desafio. Não pode ter. Quando eu recebi o convite, eu falei, caracas, nunca fiz isso. Né? Nem eu agora. E eu sou tinhosa. Aí eu falei com a minha irmã e ela falou, você é muito louca. Você vai aceitar? Eu falei, já topei. Já topei, vamos ver que bicho que vai dar. E o negócio é muito assim, né? A gente precisa testar dentro do nosso limite, que todo mundo tem o seu limite, né? Mas a gente precisa se conhecer e a gente não pode ter medo. Minha avó dizia, eu gosto muito de ditados, eu converso muito com os mais velhos. E minha avó dizia uma coisa, um ditado que eu levo para minha vida. Quem não morre não vê Deus. Então, se você não tentar, você não vai saber. Quem não é visto não é lembrado. Se eu não jogar um meme para você de vez em quando, você vai me esquecer em 6 meses. É fato, a gente esquece, a vida vem, são atribulações. Não tem aquele ditado também, né? Não falte ao trabalho, o seu chefe pode perceber que você não faz falta, né? Não é? Não faz a diferença, né, disso. E, assim, hoje o mercado, ele exige cada vez mais da gente, em todas as profissões, né? A gente precisa saber se comportar, a gente precisa saber escrever, a gente precisa saber se comunicar, porque a comunicação está em todas as profissões, né? Hoje não é admissível um funcionário que não saiba trabalhar em equipe. Eu não preciso ser sua amiga. Não. Eu não preciso te chamar para o churrasco da laje na minha casa. Mas eu tenho que te respeitar, você tem que me respeitar. E a gente tem que trabalhar bem. Eu costumo dizer o seguinte, né? Inclusive para os alunos mesmo, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas respeitar, sim. Se respeitar, sim. Então, você precisa ter essa relação de respeito, né? E aí, quando você começa, já dentro da escola, você ter esse preparo, você vai conseguir atuar de forma mais, como se diz, mais dinâmica num processo seletivo. Sim. Você conseguir chegar e trabalhar com as diversas pessoas, que às vezes eles falam assim, não gosto de fulano, eu quero mudar de turma porque eu não gosto de fulano. Gente, e amanhã, se você chegar lá e o fulano for seu chefe? É melhor você começar a aprender a viver com as diferenças hoje na escola, né? Conviver, né? E aí você está falando de ditado, eu tenho um que
ouvi, né, da nossa eterna querida Célia Miriam, e ela sempre falava assim, né, nunca perca a oportunidade de ser útil. Então, onde quer que você esteja com boa vontade, né? Vai exercer aquela colaboração, né? Vai se doar realmente de corpo e alma, porque aí você vê o resultado, né? Você está meio termo, não tem. Hoje, cada vez mais, isso é assim, inexplicável, inaceitável, né? Meu horário de trabalho é de 8 às 5. Se você ficar preso no horário de 8 às 5, você já está perdendo, né? Eu costumo falar que trabalhar dá trabalho. Ponto. E você vai casar com o seu trabalho. Então, você imagina casar com uma pessoa que você não gosta. Né? Você vai trabalhar a vida inteira. Então, você tem que escolher uma profissão que você gosta, que você se encante. Eu não posso virar para você me conhece já há um tempinho, e falar, Iná, detesto administração. Eu amo a administração. Eu sou apaixonada por várias ramificações da administração. Pelo leque de oportunidades que ela me dá. De hoje estar trabalhando com eventos e amanhã eu estar dentro de uma sala de aula e amanhã eu estar trabalhando com financeiro e amanhã... Então, só que nem sempre as oportunidades em cada setor aparecem, né? Você precisa olhar para dentro e perceber o que você gosta de fazer. Óbvio que você vai aplicar mais sua força naquilo. E é isso que os jovens, eu percebo muita dificuldade, assim. Eu acho que quando a escola, você falou um ponto bem legal, quando a escola age com essa preparação, porque não é só a preparação do técnico que é importante, é super importante, a gente não tem o que questionar. Mas quando ela age com a preparação do cidadão, eu vou pegar esse cara, esse jovem, eu vou ensinar ele a ser um cidadão, a respeitar, a ser educado, a ter compromisso, a chegar no horário, sabe? A ser o cara que cumpre as suas tarefas, né? Que faz bem feito. Quando eu tenho esse outro olhar, a gente tem sucesso. Porque a gente forma um bom técnico, não só pautado na técnica, mas pautado no ser humano. Conteúdo, né? Não é, a gente não pode valorizar somente a questão do conteúdo, né? O aluno, quando ele tem um bom comportamento, quando ele é disciplinado, quando ele respeita as regras, né? Respeitar as regras, eu falo até o seguinte, não é dizer amém para tudo. É você saber, inclusive, como você vai se colocar. Principalmente isso, né? Se colocar para discordar daquela opinião que está sendo colocada, da ideia que está sendo colocada, né? Então, você tem que abrir muito. Você tem que estar sempre disposto a ouvir, né? Eu tenho uma sugestão. Qual? Vamos lá. Né? E aí, o jovem hoje, ele precisa estar preparado para essa condição, né? Como é que foi, assim, seu processo seletivo e depois, assim, o treinamento na empresa, as mudanças, né? Você sendo promovida, como que hoje, até isso hoje, como é que funciona, né? Então, eu entrei como estagiária, né? 1900 e bolotinhas, e eu não sabia nada, eu não sabia absolutamente nem como me vestir para aquela ocasião. Porque meu pai sempre foi autônomo, minha mãe também, eles sempre tiveram negócios. E eles não tinham passado por aquilo. Não tinha ninguém, eu, filha mais velha, não tinha ninguém para me ensinar. Para me orientar. Quando eu cheguei na entrevista, na época, depois ela foi até minha gestora, ela falou assim, minha filha, volta para casa. Ela falou assim, volta para casa e volte amanhã apresentável. Ela só falou isso para mim. Eu saí de lá sem entender nada, 17 anos, 16 anos. E eu cheguei em casa e falei pro meu pai, né? Pai, e aí? Ele falou, mas eu acho que você tá bem. E minha mãe falou assim pra mim, mas eu acho também que você se vestiu bem. E aí eu falei, não, mas eu não tô vestida bem, porque a mulher falou, né? E aí eu fui no meu tio do lado, do vizinho, ele falou assim, minha filha, vem cá, vamos lá. E ele era militar e tal, e ele me falou, bota essa roupa, faz esse sapato, bota esse cabelo assim. Então ele me direcionou. E aí no outro dia ela falou assim, parabéns, você entendeu. Eu fui entender porque ele me ensinou. Me explicou. Né?
Então, eu hoje vejo isso ainda acontecer nos dias de hoje, quando a gente recebe jovens, né? Se você não tiver ninguém para orientar, e aí esse papel parte da família, mas a gente entende também que na nossa sociedade tem famílias que não têm esse discernimento, não tem esse conhecimento, não é nem discernimento, esse conhecimento, a gente vê o papel fundamental que tem nessa parte toda da escola, né? De treinar isso. Por quê? Porque o jovem, ele também não sabe. Não é que ele faça por maldade. Ele não sabe. Ele desconhece. E eu falo muito isso. A roupa que você vai para o baile não é a roupa que você vai para a entrevista do emprego. A roupa que eu cheguei na minha entrevista era do baile. Entendeu? Então, eu sofri assim. Eu sei como que é. Né? Inexperiente total. Só que eu sempre fui muito curiosa. E eu sempre li muito. Sempre gostei muito de ler. Né? Que não é um hábito que eu adquiri com meus pais. Eu adquiri com a minha madrinha. E eu fui me interessando por aquele mundo daquela empresa. Eu achava sensacional. Eu, com 16 anos, chegar no escritório, bom dia, e você vai passar um fax. Eu achava maravilhoso passar um fax. Sou da época do fax, né? A galera de hoje, eu falo, eles olham não sabe nem o que é o fax, né? Mas eu achava... E eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar, mas o que é que eu tenho que fazer para ficar aqui? E aí foi a questão que você falou um pouco atrás do 8 às 5. Não tinha isso. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu estou aqui para aprender. Ah, você vai fazer não sei o quê. Vou, me ensina. E eu comecei assim. Tanto que eu comecei a estagiar, saí, terminou meu estágio. Eu fiquei 6 meses fora dessa mesma empresa. E aí eles falaram assim, olha, tem uma pessoa de férias, como você foi estagiária, a gente quer você aqui 3 meses. Nas férias dela, 1 mês. E eu fiquei 1 mês. Olha, a gente está com muita... trabalho aqui, a gente precisa que você fique 3. Fiquei 3. E eu tô a 29. Esses 3 meses viravam 29. Né? E as promoções vieram 29 assim. anos. E as promoções vieram assim, sabe? Não, mas você tá muito bem nesse lugar. O que você acha de ir pro outro? E vambora. Né? Ah, mas você não vai ter aumento de salário. Depois a gente vê. Eu quero aprender. E até que chegou um momento que as promoções vieram com reajuste. Né? Foi uma coisa chegando a outra. E chegou É um processo de conquista, né? De conquistas. Né? Não tem uma regra específica. Né? Por exemplo, pode ser que alguma empresa tenha lá, de títulos, por exemplo. Sim, né? sim. Você tem que ter uma pós-graduação, você tem que ter um mestrado, você tem que... Mas eu acho que mesmo que você tenha os títulos, há uma avaliação. Sim, né? sem dúvida. Não pode, porque títulos a gente vai acumulando, mas se você, no dia a dia, você não faz a prática do uso adequado dos seus títulos... Não adianta. Não adianta. Né? Comigo foi ao contrário. Chegou o momento que eles me cobraram os títulos. Espera aí. Agora não tem mais. Se você não fizer. É isso aí. Então, aí eu fui, voltei, peraí, então vamos lá. O que eu preciso ter para alcançar? Porque a gente tem plano de cargos e salários dentro das empresas. E isso é também uma tarefa do RH. Né? Então, a professora Iná, para ser diretora, ela precisa fazer o quê? Ela precisa ter MBA, precisa ter inglês, precisa... E para ser secretária, precisa ter isso, ter aquilo, aquilo. Isso o RH tem que desenhar, tem que detalhar aquele cargo e salário. O perfil daquela vaga. Então, não adianta eu quero chegar e falar assim, eu quero aumento, eu quero ser promovido porque eu vou para aquele setor. Tá, mas você tem isso, 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 isso? Então, aí a gente começa a buscar. Né? E uma coisa, Iná, que todo profissional precisa ter, né? É conhecimento. Conhecimento você não pode parar. Então, eu falo assim, né? Como é importante você buscar o seu conhecimento. Porque conhecimento ninguém tira de você. Ninguém tira. A única coisa que você morre, você só leva, divide se você quiser. E leva, né? E leva, deixa as suas sementes, mas você leva os seus conhecimentos. Então, o quanto é importante isso, né? Estudar, e ler, e buscar, entender. Eu agora, por exemplo, como a gente começou esse projeto de podcast, do EterDcast,
eu começo a assistir mais podcasts. Eu começo a assistir, começo a observar, começo a ver. Então, a gente vai absorvendo algumas coisas, né? E é muito bacana isso. Isso faz parte do seu método de estudos para isso. Pois é. Cada um vai utilizar o que for melhor para a sua formação, né? Para o seu preparo. Eu me lembro quando a VXF veio com a ideia de fazer o podcast e eu falei, tá maluco. E aí a gente está no 5º, já tá preparando para os próximos. Então, assim, onde quer que você esteja, depende da sua vontade, do seu querer, né? E você buscar realmente, né? Buscar. O conhecimento tem que ser uma busca incansável. É por isso que eu falo que você vai casar com ele. E você tem que gostar. Porque você vai ter que ter uma busca infinita por esse conhecimento. Por esse casamento, que é a sua profissão. Então, não dá para ser uma coisa que você não tem certeza que você não gosta. Então, a gente precisa... Óbvio que os jovens não acertam de primeira e não vão acertar mesmo. Eu não acertei, um monte de gente não acertou. Eu também não. Você também não. E a gente trocou e tudo certo. Né? Mas aí você se encontrou. Isso é que é o legal. Se encontrou, então não para mais. Eu falo assim, né? Você estava falando da roupa, né? E aí agora me caiu a ficha aqui. Eu fiz o curso normal. E aí você chega no momento que a sua prática é da aula. Né, preparar sua aula e ir para uma sala de aula e trabalhar. E eu fui de calça branca. Não estava nada indecente, não tinha nada aparecendo, nada. Mas era branca. E eu perdi ponto por ir de calça branca. Né? A professora, na hora da avaliação, ela falou assim, não, o professor não pode vir para a sala de aula com uma calça branca. Ainda mais de lá, né? Então, assim... são coisas que a gente aprende. Vai com o dia a dia e a gente aprende. Mas hoje, por exemplo, você vai selecionar um jovem para atuar na empresa. Né? Quais seriam os pré-requisitos para aquele jovem começar um estágio? Então, para ele começar um estágio, ele precisa estar regularmente matriculado a qualquer instituição de ensino. Isso aí é o primeiro passo. Eu quero fazer estágio, mas estuda? Não. Então, não consegue. Então, não. Tá? Então, ele tem que estar. O segundo passo é conhecer. Se eu quero fazer estágio numa determinada empresa, quem é essa empresa? Então, eu preciso pesquisar essa empresa, entender como ela funciona, né? Pesquisar mesmo, tentar conhecer, ver onde fica a localização, isso tudo. Encontrei isso, então vamos lá. O que eu preciso ter para preencher essa vaga? Geralmente, quando a gente recruta, a gente manda as especificações da vaga. Você tem que ter ensino médio. Estou falando muito no nosso meio dos jovens, né? Uhum. Você tem que ter um ensino médio, estar cursando pós-médio, ou você tem que ter ter um inglês básico, estar começando o inglês, porque a gente sabe que é jovem, né? Sabe que tem pouca experiência ou não tem nenhuma. Então, a gente não vai cobrar isso, mas a gente vai cobrar comportamento. Eu vou cobrar se o cara mandou um currículo de forma adequada. O currículo é a porta de entrada para começar essa brincadeira, né, do processo de recrutamento e seleção. E aí, o que tem dentro desse currículo? Tem erro de português? Já era. O e-mail, aquele e-mail gatinhodebangu@gmail já desclassificado, já foi. Entendeu? Não dá. E parece que é brincadeira, mas não é. Não é. Aparece. E muito. E muito. Muito. A gente precisa passar seriedade. Você é jovem, mas espera aí, quem é você? Eu costumo falar que a sua identidade tem erro? Não. Então, seu currículo também não tem que ter, porque ele é um documento tão válido quanto a identidade. Se a sua identidade não tem erro de português, não tem erro de digitação, eu nunca tive não essa tem erro de percepção, mas nada, é verdade, o né? seu currículo também não tem que ter. É. Né? E eu costumo falar, pega o seu currículo, digita, faz o que você acha e pede para uma outra pessoa revisar. Às vezes o jovem não faz por mal. Você está tão acostumado a ler aquilo que tem um erro ali e você não percebe. Não, isso é no dia a dia da gente, né? Você vai fazer eu lá na escola, por exemplo, a gente vai fazer uma circular. Um faz, o outro lê, o outro relê, o outro... Porque a gente sabe que pode errar. Pode acontecer, isso é natural. Só que nesse momento, a vaga está na tua mão, está valendo aquela vaga. E a gente
O candidato, a gente não descarta o candidato. Ele se descarta. Porque a gente corta no erro dele. A gente deixa de selecionar por causa do erro dele. É muito importante, né? Sabe? Às vezes, quando fala assim, chega final de ano e fala assim, eu fiquei em recuperação, professor me deixou em recuperação por 3 décimos. Não. Você deixou de alcançar os 3 décimos. Então, quando você está falando assim, o processo seletivo você foi cortado. Não, quem se cortou foi você, que não estava preparada adequadamente para aquela vaga. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que porque eu tenho um bom currículo, tenho um posicionamento, tem uma apresentação, mas se você não engajar no perfil, não vai. Não vai. E aí entra, né? O primeiro passo é o currículo e o segundo é a entrevista, que é tão difícil quanto o currículo. E a entrevista, como a gente está lidando com jovens, a gente olha mais a parte comportamental. E não tem como não olhar. Né? Porque a gente sabe que ele não tem tanta experiência. E aí é que eles mais erram. Sabe? Porque quando ele passa do currículo, ele fica na entrevista. Por quê? Óbvio que a gente leva o fator nervosismo, né? Porque é uma das primeiras oportunidades, ou a primeira oportunidade. Né? Falta de experiência. Mas tem erros que a gente não pode deixar passar. E aí eu tô falando da gíria, eu tô falando do cara que vem com boné, eu tô falando do palavrão, né? Que sem querer ele solta, ele fala, porque tá o vício de linguagem. É o vício de linguagem, né? A postura que ele entra numa sala, a postura que ele se senta, né? Então eu não vou sentar lá, né? Que acontece isso, né? Tô cansada do transporte. Joga a mochila do outro lado e peraí, mas tem uma outra pessoa para sentar ali. Isso tudo é avaliado. Do momento que a gente recruta, que a gente manda um e-mail dizendo que ele tem que comparecer tal hora em tal dia, a gente já está observando ele daqui. Não é na hora que ele passou pelo portão. A gente está observando lá se ele deu uma resposta, obrigada, estou muito grato por essa oportunidade, agradeço a oportunidade. Quando o cara manda assim, olha, eu fico feliz, você não tem ideia, que quando fala assim, você foi selecionado na primeira fase e a gente te aguarda aqui tal dia e tal hora. E ele fala, muito obrigado por essa oportunidade. Eu falo, esse cara tá ligado. Esse cara aí é o cara que eu vou prestar atenção nele. Ele já me marcou ali. Porque a maioria lê e aparece. Não fala nada. Isso pra gente é diferencial. Não responde, né? Entendeu? Então, a gente avalia... Você vê, eu tô falando da entrevista, mas eu voltei lá atrás, porque a gente já tá avaliando de lá. E a entrevista a gente vai observar. O RH, ele tem um fator muito importante. Não só nessa parte de recrutamento e seleção, mas ele está interligado com a empresa inteira, com todos os departamentos. Mas nessa parte de recrutamento e seleção, o olho clínico, a observação tem que ser muito ampla, né? Eu presto consultoria com a minha sócia e a gente pega empresas para fazer recrutamento e seleção. E a gente vê muito isso, né? A falta do compromisso do cara que chega atrasado. E aí tem contratantes que falam para mim, chegou atrasada, você nem entrevista. Às vezes eu até quero, mas o próprio meu contratante nem dá chance. Não tem tolerância, sabe? Isso são pequenos detalhes que os jovens precisam estar antenados. Porque a gente desclassifica num atraso. E assim, eu vejo no dia a dia, né, da escola, chega atrasado um dia, chega atrasado no outro. Gente, na empresa não vão tolerar os atrasos. Mas hoje foi o trem, hoje foi o ônibus. Saia mais cedo, né? Você se resolva com seus horários, né? Com o trajeto que você vai fazer, né? Eu estava falando para você, quando eu comecei a trabalhar lá na escola, eu levava 50 minutos para ir para lá. Hoje eu levo quase 2 horas, quando eu não levo 2 horas. Você continua saindo no mesmo horário? Entendeu? Então, você vai se readequando. Você vai se adaptando à realidade, né? E, assim, eu vejo que, às vezes, o jovem, por ele ter passado, de repente, pela sua formação técnica,
mas sempre com um pai, uma mãe, um responsável, tentando justificar o comportamento deles, isso atrapalha. Demais. Né? Atrapalha demais, porque ele sempre vai achar que o pai e a mãe estarão ali para resolver qualquer problema que ele tenha dentro de uma empresa. Não vai estar. Não vai estar. Não vai estar. Né? E os pais, eles têm um papel fundamental nessa parte, porque o incentivo é vital, mas o responsabilizar também é. Você precisa ser responsável pelas suas ações. Ponto. Aconteceu isso com todo mundo. Com você, comigo, com os nossos, e vai acontecer com os deles. Então, a gente precisa... eu vejo muito uma mudança no sentido de que eu estou mais ausente de casa, então, por isso, eu alivio mais meu filho. Não, meu pai e minha mãe ficavam ausentes e não aliviou ninguém. E ninguém morreu. Então, assim, eu acho que a gente precisa repassar essa responsabilidade. Um dia desses, a gente teve uma situação lá na escola e a mãe começou a chorar. Ai, será que isso acontece porque eu trabalho muito? Falei, não! Olha só, primeiro que mãe, sempre a gente se acha que está sempre culpada, né, de alguma coisa. E eu falei assim, não, eu também trabalhei muito... Todas as pessoas precisam de trabalhar, todas as pessoas, às vezes, precisam trabalhar mais ainda do que uma outra. E se seu filho teve esse comportamento, pode ter certeza que não foi por conta do seu trabalho. Né? Pode ter sido, de repente, por você fazer tudo muito para ele, por você estar sempre ali mimando, né? Não deixando que assuma um compromisso, uma responsabilidade... pegando toda a responsabilidade para você, ou então, quando chega o final de semana, eu falo assim, já trabalhei a semana inteira, então, não me atrapalha não me atrapalha não, que agora eu estou no meu descanso. Aí sim você pode ter um resultado que possa dar algum problema. Mas dizer que foi porque você estava trabalhando, né, e porque você estava fazendo com que pudesse oferecer melhores condições para seu filho, eu não acredito. Eu também não. Eu acho que quando eu falo responsabilizar em todos os sentidos, sabe? Quando você começa a criar uma criança, que você participa a sua vida, que você faz ela participar da sua vida. Vou dar um exemplo simples, né? Eu tenho... minha sobrinha tem 7 anos, fica muito comigo, com a minha irmã e meu cunhado, a gente está muito sempre junto. E quando ela está na minha casa, eu falo para ela, eu vou fazer comida. Então, você lava a louça? Ela tem 7 anos, ela divide aquilo ali comigo. Então, você seca para mim? A criança se sente importante. E ela começa a entender o seu mundo. Você não cria fora do seu mundo. Ela começa a entender que você sair para trabalhar é importante. Que a contribuição dela no secar aquela loucinha é importante. Então, eu acho que falta muito isso, sabe? Eu acho que as coisas vêm mudando muito rápido e os pais se perderam um pouco nessa questão, o que também a gente entende. A evolução está aí, é tudo muito rápido. É um processo muito rápido, É um processo muito rápido. Né? A mãe saiu daquele papel de ser dona de casa para ser arrimo de família, e, né, aquela coisa toda. Então, a gente teve muitas mudanças. Mas é hora da gente parar de se culpar e fazer com que todo mundo participe. Porque a casa é de todo mundo suja, todo mundo come. Todo mundo... Então, é responsabilizar de pequeno. Porque agora a gente não ia ter esse problema. Senão, também eu vejo assim, né? Aí chega na empresa e fala assim... Fulano, você pode pegar uma água ali, por favor? Né? Sei lá. Não posso. Não sou pago para isso. Ou, me ajuda a carregar aqui essa cadeira ali para a gente botar ali. Não, eu aqui sou professora, eu não posso carregar uma cadeira, né? Então, assim, as pessoas começam a limitar o próprio espaço, né? Porque, se ele não pode carregar uma cadeira, eu também não quero que ele fique aqui comigo, né? Aquela história assim. Agora, você estava falando muito da questão que a gente falou um pouco aqui, da importância de ter um seu currículo apresentável, né? Você precisa ter um currículo organizado, você precisa ter um currículo que, como você, adorei essa dica aí, essa fala, né? Se a sua identidade não tem erro, seu currículo também não pode ter.
Quais são, assim, de repente, as dicas que você daria para o jovem, para ele elaborar um bom currículo? Ah, legal, essa pergunta é muito legal. Bom, primeira coisa, ninguém tem tempo para jogar fora. A gente parte dessa premissa. Então, aqueles currículos de 5, 10, 15, 20 folhas, é para o cara que é pesquisador, que já está, sabe, lá na frente. O jovem, o currículo dele, uma folha, estourando 2. Eu vou falar para você que o meu só tem 2. E o meu eu tenho um currículo para professora, um currículo para gestora. Eu não posso pegar um currículo e botar tudo que eu faço na vida. Foi-se o tempo. Então, eu tenho um para cada coisa. Então, a gente começa separando, né? O jovem, o currículo dele precisa ser de uma folha. E aí, o que eu olho primeiro? O que for mais importante tem que vir primeiro. O que é mais importante dentro de um currículo? O seu nome. Então, esse vale a pena ter um destaque. É onde eu vou gravar a Iná na minha cabeça, que é o nome. Então, isso precisa ter um destaque, pode ter numa letrinha maior, pode estar com um negrito. Isso daí, o nome a gente pode brincar. Agora, o que eu quero saber tem que estar em cima. E o que eu quero saber? O objetivo desse cara. Se a vaga é para estagiário de administração, isso tem que estar claro no objetivo dele. Não adianta ele pegar e fazer um objetivo. Eu quero trabalhar nessa conceituada empresa maravilhosa. E lá no final ele não diz o que ele quer. Eu já até esqueci o que ele quer. Então, é simples, é rápido, é realmente objetivo. Gostaria de atuar, desejo atuar como estagiário de administração. Ponto. Eu já sei o que ele quer, já sei se ele sirva ou não para mim. E aí, sim, aí ele vai detalhar a formação acadêmica dele, né? Se ele está no primeiro ano, no segundo ano, se o curso é técnico, se não é, né? Qual é a previsão de término. Pode falar, pode colocar, né? Ele pode colocar se ele está cursando algum idioma, né? Se tem curso em informática, se já fez alguma coisa nesse sentido. Porque hoje todo mundo precisa ter noções de informática, pelo menos noções você tem que ter. A galera já nasce com o telefone na mão, já sabe muita coisa até, né? Mas às vezes falta aquilo. Vou para o computador fazer uma carta. Eu sei mexer aqui, mas eu não sei mexer lá. Então, se eu estou na área de administração, eu tenho que saber. Independente, né? Porque se você estiver na área de eletrônica, eletrotécnica, o teu chefe vai mandar você fazer um relatório, uma hora. Né? Vai mandar você passar um e-mail. Então, você tem que saber. Escrever, né? Escrever, se comunicar. E só escreve quem lê, né? Exatamente. Outra coisa importantíssima no currículo é sem abreviações. Porque os jovens têm muita mania de abreviar, né? Então, abrevia um monte de coisa. Eu tenho um sobrinho de 28 anos e ele me mandou um tempo atrás um WhatsApp, mas eu não consegui ler. Eu não consegui entender o que ele queria me falar. Né? Porque era VC, era TB, era não sei o quê. E aí eu liguei para ele e falei, meu filho, o que você quer? E ele virou para mim e falou assim, tia, eu só quero um livro que eu estou precisando para a faculdade e depois eu quero que a senhora me dê. Eu falei, tá, mas escreve. Sabe? Porque eu não sei decifrar esse negócio que você botou. Não, e quando escreve, manda mensagem, você fala assim, não, mas está escrito. Eu falei, não, aqui não está escrito isso. Vamos ler novamente, né? Vamos ler e veja como é que realmente está escrito, como é que você está falando, né? Então, assim, isso então é uma coisa que eles precisam ter cuidado. Muito cuidado. Abreviações não pode ter no currículo. E outra coisa, sigla. Então, eu vou colocar lá que eu sou... eu estou fazendo técnico em administração na ETERJ. Aí o aluno coloca, o jovem coloca, ETERJ. Tá. Curso eu de ADM, sei o que é ETERJ. Né? Você sabe o que é ETERJ. Mas uma outra recrutadora não sabe. Aí você acha que ela vai no Google pesquisar? Claro que não. Ela não vai. Então, eu posso colocar ETERJ, mas do lado eu tenho que colocar Escola Técnica do Rio de Janeiro. Porque ela vai bater o olho e vai saber o que é. Então, são pequenos detalhes que ele se descarta, sabe? Então, o currículo eficaz, ele tem que ser limpo, ele tem que ser claro, ele tem que ser correto, ele não tem que ter erros, porque a gente elimina nos erros, tá? E ele não pode ser extenso. Porque ninguém vai ler um negócio tão gigante. Peraí, o cara tem 17 anos e ele tem 5 páginas de currículo. Né? Não vou ler.
Ah, isso é muito legal, né? Você falou da sua primeira entrevista, né? E assim, o que você diria hoje para um candidato a uma vaga? Como é que seria assim, a apresentação dele? Como é que ele deve se apresentar para causar uma boa impressão e conseguir, né, a vaga? Bom, primeira questão, em qualquer ambiente que você chegue, é bom dia, boa tarde, boa noite. Se a sala está cheia, se a sala está vazia, se você é tímido, se você não é, esconde a timidez e cumprimenta todo mundo. É outra postura, né? Porque sabe aquele desenho de ó dia, ó vida, ó azar, que você anda carregando o mundo nas costas? Esquece. Tinha até, acho que era uma propaganda em 1900 bolinha, que falava assim, a primeira impressão é a que fica. É a que fica, pro bem e pro mal. Ponto. Então, se você... Eu fazia muito uma dinâmica dessa em sala de aula. Eu falava assim para os alunos, prestem atenção em como eu vou entrar. E eu entrava, carregando o mundo nas costas, sentava, não falava com ninguém. E eu abria a porta, boa noite e tal, sentava e andava. Quem vocês contratam? Quem marcou? Então, a postura, ela é muito interessante. Porque tinha muitos casos, né? E aí eu volto lá atrás na sala de aula. Tinha muitos casos que falavam assim, professora, mas eu tenho vergonha. Eu falo, mas você ensaia. Entra na sua casa, entra lá na porta, volta lá. Sabe? Fala com o espelho. Conversa com o espelho. Se prepara. Sabe que um dia desse essa semana mesmo a gente conversou lá na escola sobre isso. Eu falei assim, gente, como é que pode uma pessoa passar pela outra e não dar um boa noite? Parece que vai cair a boca. Porque você ser tímido é uma coisa, mal educado é outra completamente diferente, né? Então, assim, ele está sempre se mostrando com firmeza, né? Exato, com segurança. Porque, às vezes, eu comecei aqui, eu falo sempre para os alunos, primeiro dia de aula eu estou mais nervosa que vocês. A diferença é que eu sei me controlar. Essa é a única diferença. Aqui mesmo, a gente começou a gravar. A gente fica nervosa, mas depois passa. E é muito isso, sabe? Você falou da Célia Miriam e eu entrei lá com ela, né? Ela que me entrevistou. E aí, um dia, eu sou extremamente tímida, embora não pareça. Pois né? É isso que eu falo. Muito. Quando me conhece e tal, não. E uma vez ela me chamou para conversar. Foi a primeira bronca que eu levei dela, primeira e última. Bronca não, conversa. E ela falou assim para mim, minha filha, você está dando aula de gestão, você está dando aula de administração, você não fica na sala dos professores, você não fala com ninguém. Ela falou isso para mim. Não, então foi bem no início mesmo. Bem no início, meses, né? E eu falei assim, mas eu tenho vergonha. Ela falou assim, tá, mas você tem que começar a conversar com as pessoas. Porque como é que você quer dar aula disso? Eu estava começando mesmo a dar aula. E você não cumprimenta nem os professores. E aí eu nunca descarto, né? Eu posso ficar brava na hora, mas eu nunca descarto. Eu fico pensando. É aquela coisa, né, que você tem que assimilar e processar, vai processando. E quando eu fui para casa, eu falei, cara, mas ela está coberta de razão. Ela está coberta de razão. Porque como é que eu vou passar isso para os meus alunos? Se eu não estou fazendo. E aí, no dia seguinte, eu já cheguei meio que dando risadas, né? Falando com todo mundo. Né? Aí foi deixando a timidez assim embaixo do braço. E aí foi. Então, acontece muito isso. Eu falo muito com eles, com os jovens. Você tem a timidez? Eu sei que tem, eu sei que é difícil. A gente está exposto, né? Quando você está exposto numa entrevista de emprego, a sensação que está todo mundo olhando para você, que qualquer deslize você vai ser eliminado, vão fazer chacota, né, com você. E a gente corre esse risco, mas a gente corre risco em viver. Então, a gente precisa escolher. Eu vou ser tímido pro resto da minha vida, eu vou perder várias oportunidades, ou eu vou colocar essa timidez embaixo do braço e vou enfrentar um mundo, seja lá de que forma, da melhor forma que eu conseguir. Então, é isso que eu falo muito, sabe? Porque existe a timidez. Não adianta. Gente, quando eu falo também para as pessoas, gente, eu fico com vergonha, eu sou tímida. Você tá brincando, né, Iná? Não, é verdade. Tem horas que você fica. Fala assim, meu Deus, eu vou ter que fazer isso, falar com fulano. Cara, e aí é aquela coisa de superar, né? De superar e de se preparar, né? Eu acho que a gente tem muito disso. Muito preparo, né? Muito preparo. Até a pergunta aqui é bem assim, né? Que seria para você, assim, na primeira
experiência sua profissional, né? Quais são, assim, os pontos básicos, fundamentais de etiqueta de trabalho para o jovem hoje? Só o jovem não, né? Na verdade, Eu acho que é todo para mundo. todo profissional, né? Outro ditado, esse é do meu pai. Antes de você, melhor do que você saber entrar em qualquer lugar, você tem que saber sair. Então, isso é uma coisa que eu levo para a vida. E o profissional hoje, assim, as empresas estão derrubando paredes, literalmente, né? A gente pode ver, eu vejo isso muito claro em banco. Você entrava no banco para você falar com o gerente, você passava por 20 portas até chegar no gerente. Hoje o gerente está lá na calçada te pegando pelo braço para tomar um café com ele. Não tem mais parede em banco, né? Tem vários gerentes, um do lado do outro. As empresas estão com muito isso. Se eu sou do mesmo setor com você, a gente trabalha assim, ó, numa mesa assim, um de frente para o outro. Então, uma coisa que é difícil para a gente, o tom de voz. Você atrapalha o coleguinha que está ali no telefone se você chegar gritando, né? Isso é uma das etiquetas que a gente precisa aprender a controlar. Principalmente a gente que tem o tom de voz mais alto, né? Eu faço exercício diário, todo dia. Né? As meninas falam assim, né? Baixa um pouquinho, porque... E, naturalmente, a gente acaba fazendo. Né? Tomar muito cuidado com respostas que você dá para o colega, como você escreve, né? Procurar não ser grosseiro. Às vezes a pessoa não é grosseira, às vezes a pessoa é objetiva demais. Né? E aí aquilo acaba tornando-se grosseiro. Então, eu pedir para alguém olhar o você saber pedir desculpas. Me desculpa, eu fiz errado, não devia ter tratado você assim. Isso também não dói. Né? Quando você perceber um erro, que você agiu, não custa nada. Desculpa, errei. Nós somos seres humanos. Estamos fadados aos erros. E muitos profissionais, eu percebo que muitos profissionais têm essa dificuldade, sabe? De reconhecer o seu erro, de pedir desculpa, de chamar o colega para conversar. Outra parte da etiqueta que é fundamental, Iná, é a comunicação, sabe? A gente falha muito na comunicação. As empresas falham muito na comunicação. Porque a gente chega a um ponto que você não fala, as pessoas não falam e atrapalha o trabalho. Porque eu estou chateada com você. Mas eu não cheguei para você para falar que eu estou chateada e você não sabe que eu estou chateada. Então, E a chateação vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo exatamente. E aí destrói. Destrói, atrapalha o andamento do processo, da atividade ali, porque todo mundo é equipe, não tem como. Então, é sentar e conversar. Sabe, eu acho que falta, a minha percepção é que falta muito isso hoje. Você percebe, assim, que hoje, né, de modo geral, as pessoas, assim, principalmente as que estão iniciando num trabalho, muito, assim, intolerantes? Ah, não quero isso, tchau, vou embora. Sim. Não é do meu jeito, tchau, vou embora. Sim. A gente tem muitos casos, né? Eu sou meio apaziguadora, né? Eu tô na época do disco, sou da época do disco de vinil, que a gente escuta os dois lados, né? Então, eu converso muito, eu falo muito, e eu converso muito. Falo, caramba, mas se você reagiu dessa forma, o que aconteceu? E se ele fez isso, por que você também não falou, não pensou? Nós estamos, de uma certa forma, muito intolerantes e muito impacientes. Por quê? Porque tudo tem que ser rápido, é tudo para ontem. Sabe? A gente está naquela agitação e nisso você comete deslizes, você comete erros. Né? E as pessoas não têm a percepção de parar e... Eu falo, é simples, gente, é respirar. Se você vai dar uma má resposta agora, para. Respira, dá uma volta, vai tomar um café. Sabe? Mas não está num bom dia, avisa, hoje eu não estou legal. Segura. Que eu não estou bem. Porque o outro também não tem essa obrigação de saber. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter calma. Eu percebo muita intolerância, assim. Eu acho, assim, às vezes eu até falo, né, que eu percebo que as pessoas falam assim, poxa, vamos viver juntos, viver em equipe, trabalhar de forma coletiva, né? Mas desde que você faça o que eu quero. Não, o que eu quero.
Porque no momento em que você não faz o que eu quero, aí... E assim, ou então, né, no caso, você peça para o seu colaborador, né, o seu estagiário, fazer alguma atividade que ele considere não ser da área dele, e aí fica de cara amarrada, né? O que o estagiário precisa entender é que ele está ali para aprender. Então, o que ele aprender, ele está lucrando. Eu costumo até dizer mais, né? Todos nós. Todos nós. Todos nós. Sim, óbvio, sem sombra de dúvida. Em qualquer lugar que você tá para aprender. A gente aqui tá aprendendo. Mas o estagiário, ele está começando. Então, ele tem que aprender muito, ele tem que querer aprender muito. Então, o que vier para ele realmente é lucro. Ah, mas eu costumo brincar com eles em sala de aula. Ah, mas o estagiário trabalha muito e ganha pouco. Meu filho, é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Deixa normal. eu te falar, depois normal. Piora. Tá? Porque o seu coisa de responsabilidade vai aumentando. O grau de responsabilidade aumenta sempre. E tem que ser por aí. E eu falo muito também que uma pergunta até que muitos jovens me fazem qual é a melhor maneira de entrar no mercado de trabalho? E eu falo, é o estágio. Eu sou prova viva. Eu até dou o exemplo lá da escola, que você nem sabia. Mas eu entrei onde eu estou 29 anos como estagiária e entrei numa empresa que eu fiquei há 15, 12, 13, que eu não sei mais, como estagiária. Então, estágio é bom. As duas você foi no processo de estágio. Agora, por que eu fiquei? Ah, é mágica? Não. Ah, sou bonita? Não. Eu caí na luta, né? E é isso. Faz, aprenda, suga o máximo que você puder. Porque se dali você for para outro, você já tem uma bagagem. Agora eu vou voltar num ponto lá do currículo que eu acabei de lembrar. Outra coisa que é muito válido e muitos jovens esquecem de pôr no currículo. Como experiência, o estágio. Às vezes eles não colocam experiência de trabalho, não inserem o estágio, achando que o estágio não é uma experiência. Mas é. Então, tem que estar no currículo. Até mesmo, né, os projetos, quando você trabalha dentro dos projetos, porque os projetos, eles te dão condição de você ouvir o outro, né, ter a experiência, ter a vivência ali. Então, assim... Transformar a teoria na prática, né? Se você não fez ainda nenhum estágio, eu participei de projetos, entendeu? Eu acho que isso também é muito valioso. Muito válido. Né? Muito válido. Outra coisa também que, se fizer, é muito bem visto, são projetos sociais. Ah, participo do projeto social tal, participei do projeto social na igreja, na escola, sabe? É muito válido, porque a gente entende que aquele jovem, ele está antenado com a sociedade de um modo geral. Ele não está deitado eternamente em berço esplêndido, ele está, né, procurando se encaixar, ajudar, ele está nessas percepções. Você estava falando aí, né, de diferenças, né, no setor, no trabalho. Lá na escola a gente tem ensino médio técnico, fundamental e o pós-médio. Gente, são completamente diferentes. Tanto o posicionamento dos professores do ensino fundamental, como dos professores do ensino médio, professores do pós-médio, até, né, os professores, as características são bem diferentes. E aí, semana passada, você falou aí do Chico, semana passada a gente estava na sala dos professores e a Fernanda, estava a sala dela sendo pintada, não sei o que, ela estava numa mesa lá na sala dos professores. E aí bateu o sinal de 5h30, acabou todo mundo. E as professoras do primeiro segmento, é hábito, é normal isso. Vão todas lá para a sala da Fernanda fazer algum comentário. Gente, o Chico ficou desesperado, ele ficava assim. Porque os professores que ele trabalha com o ensino médio e o pós-médio, ninguém faz aquilo que elas fazem, né? Que nós fazemos, porque eu tô dentro também. Então, assim, e aí teve uma hora, então, que as crianças entraram correndo para pegar bala, não sei o quê. Ele ficou assim, porque não é do costume, né? Sim. Então, assim, você vê, a gente tem formas, dentro da escola, a gente tem diferentes características, mesmo que seja do mesmo função como professor,
Mas são públicos diferentes. Os alunos são muito diferentes, né? Você tem a maneira de lidar com cada um deles. Sim, sim. Então, assim, isso é um processo em que você, quando está numa empresa, você começa a observar isso. Sim. Né? Empresa, outro conselho, né, para eles, observar. Você entrou para fazer entrevista, você começa a observar. Você entrou para trabalhar, começa a observar. E observar tudo, observar como se veste, observar como fala, como as pessoas naquele ambiente se comportam, sabe? Para você, não é que você vai imitar, mas você precisa integrar. Você está solto ali. Se você foi admitido, você tem que começar a fazer parte daquele time. E você tem que tentar conhecer todo mundo, observar tudo, né? E a gente precisa também evitar algumas situações que podem trazer celeumas. Então, se você é novo numa empresa ou se você vai para uma entrevista de emprego, cuidado com determinados assuntos. Futebol, religião, sabe? Qualquer coisa que venha política, que venha trazer uma discussão mais acalorada, ainda não é o momento. O momento eu já estou inserido, eu já tenho a confiança daquelas pessoas, já faço parte dali, aí eu já me sinto à vontade para falar. Mas se você começa agora, está chegando agora, evita. Quando o jovem entra numa empresa, ele tem que entender que o menos é mais. Aquele momento, menos é mais. É observar mais, fala menos. Até eu me sentir adequadamente. Você acha assim, como acontece assim, né? O jovem profissional, o novo profissional na empresa, quando ele tem muita insegurança, né? Sim. Aí isso afeta de maneira direta no profissional. Sim, sim. A insegurança, ela vai existir, né? Até porque são jovens, estão ali aprendendo, às vezes primeiro emprego, primeiro estágio. Só que a gente precisa perder a vergonha de perguntar. Então, eu não sei fazer, me ensina, sabe? E isso é muito importante, porque você evita erros. Às vezes o jovem com vergonha de perguntar, ele faz e erra. E aí ocorre o retrabalho, que há um custo, né? Uma perda de tempo, custo aumenta. Eu me lembro, logo que eu mudei de setor, uma das vezes que eu mudei de setor, eu fui trabalhar com um chefe meu que é um mestre até hoje para mim, e ele me ensinou muita coisa. E ele me pediu para fazer um trabalho, e eu não entendi direito o que ele queria. E aí eu perguntei, e ele me explicou, e eu não entendi de novo. E eu não perguntei a segunda vez. Eu fiz o trabalho. E aí ele, com toda a sutileza que ele tem, ele virou para mim e falou assim: minha filha, você não entendeu o que eu queria. Eu falei: eu não entendi. Ele: nunca mais faça isso. Me pergunta 300 vezes, que eu vou tentar te ensinar 300 vezes de forma diferente. Mas não fique com dúvida. E não é aqui, é para a vida isso. E eu peguei mesmo para a vida. E é isso que eu tento passar. Não tenha dúvidas. Não tenha vergonha. Pergunta. Pergunta. Né? Você está ali para aprender. Pergunta. É assim mesmo? Vê se eu entendi direito. É isso que você quer? É dessa forma? É porque é uma coisa que é normal, né? Super normal. Às vezes, como é que é? O óbvio para mim não é para você. Né? Então, cada um tem uma percepção. Então, às vezes eu percebo isso, né? Eu tive uma professora lá na escola, que eu gosto muito dela, né? Ela foi professora, foi coordenadora, depois passou para o Estado e aí foi construir a vida dela lá na escola pública. Mas a gente se dá bem, eu gosto muito dela, e aí eu me lembro, o primeiro ano dela de trabalho lá na escola. Quando chegou no meio do ano, ela veio para mim e falou assim, eu não vou trabalhar mais, eu vou pedir minha demissão. Aí eu falei: por quê? Não, porque eu não aguento aquelas crianças, eles fazem isso, fazem não sei o quê. E eu virei e falei assim: mas você quer ser professora? Ele falou: quero. Eu falei assim: ué, e vai desistir na primeira? Se você quer ser professora, você continua. Se não, você realmente vai ter que procurar outra função, outra profissão. E esquece a sala de aula, né? Porque como se diz, esses desafios, eles vão estar conosco diariamente, em qualquer situação.
né? E aí, se você tem as duas opções, ou você enfrenta ou você desiste. Sim. Olha o diferencial que esse desafio, essa sua fala fez na vida dela. É. Então, isso que muitos gestores precisam entender. Que a gente, quando a gente está no papel de gestor, a gente pode fazer pro bem e pro mal. A nossa fala é muito Também, importante. né? Também. É. Então, a gente tem que ter essa percepção do que eu estou fazendo com a vida dessa pessoa. Né? Desse jovem que está começando agora. Um recrutador que não dá um feedback razoável para ele, pode jogar ele a desistir de muita coisa. Do que ao invés de ele virar e falar assim, olha, dessa vez você não foi tão bem, mas não desiste. Melhora nisso, melhora naquilo. Né? Tentar mostrar. Eu sei que na vida da gente, corrida de recrutamento de vários processos, você não consegue fazer. Mas se você estiver dentro de uma empresa só, fazendo só daquela empresa, às vezes você consegue até ajudar. Não, e aquele negócio, né? Se você percebe também, né? Aí eu vou até falar no outro lado. O jovem ali, o novo profissional, ele tem uma insegurança tremenda. Então, eu, enquanto gestora daquele processo, eu vou chamá-lo e vou apoiá-lo também, né? Sim. Seria essa a lógica, né? Sim. E não chegar também, o RH, chegar e falar assim, olha, não serve, você... Então, é um processo que você vai conquistando, né? E você vai preparando a pessoa também. Sim, tem que haver os dois lados. Tem que haver o dois lado da lados, preparação e ele tem que estar disposto a ser preparado. Né? Porque se ele não tiver também, não tem RH no mundo que vai dar jeito, se o cara não quiser. A gente não vai conseguir. Ele tem que querer, mas aí a gente une forças mesmo, os dois lados estarem juntos. Você vê, assim, já como estagiário, eles costumam ter os benefícios deles dentro de uma empresa. Sim. Né? Quais são, assim, hoje que você vê como básico para o estagiário hoje? Aceitar a vaga? Se interessar pela vaga? Então, eles pensam muito na questão de transporte, né? O estagiário ele só tem 6 horas por dia. Então, às vezes, tem empresas que não é obrigatório, mas dá o mesmo benefício que dá para o funcionário de vale alimentação, ou vale refeição, ou alimentação no local, né? A bolsa auxílio também, muitos lugares dão. Então, assim, eles ficam muito fascinados por isso. Porque é o jovem que está sem ainda perspectiva de emprego, o estágio é uma perspectiva de eu começar a ganhar meu dinheirinho, né? De eu começar a ter um poder aquisitivo. E aí eles se interessam muito quando tem esses benefícios, né? Tem empresa que faz, que dá, mas tem outras que não. Não é obrigado. Tá? Depende muito do curso, depende muito da área. Quando acontece assim, a gente sabe também que tem empresas que não vão oferecer nada, né? Nem mesmo uma bolsa auxílio. Sim. Você recomenda que o jovem, o iniciante profissional, participe? Os 2 estágios que eu fiz, eu não tive bolsa auxílio. E eu trabalhei nelas. Então, assim, depende muito da ocasião. O que eu falo para eles é o seguinte. A gente tem que ver onde que o calo da gente aperta. Então, se você está numa situação que você precisa muito do dinheiro, você não vai conseguir bancar, custear aquele estágio, porque você vai ter que custear. Mas, no meu caso, né, o primeiro, o meu pai podia custear para mim. No segundo, eu já trabalhava e me virava. Então, mas eu precisava, eu queria, eu tinha que concluir, né, o curso. Então, eu fui sem receber nada. Ah, professora, mas você investiu um dinheiro. E já recebi há muito tempo. Porque eu fui efetivada. Aí, né? Entendeu? Então, eu investi e recebi. Né? Eu tive retorno daquilo. Então, vai depender da sua necessidade ali naquele momento. O que eu falo para eles é o seguinte. Tá em casa, à toa, vendo televisão, vai estagiar. Ah, é do lado da minha casa, eu não vou ganhar nada, eu vou a pé, vai estagiar. É melhor do que você ficar em casa sem fazer nada. Eu falo assim, né? Mesmo que você não tenha uma remuneração ou um benefício, você está tendo o aprendizado. Você está recebendo conhecimento. Você está aprendendo. Então, enquanto você aprende, você está ganhando. Sim, sempre. Né? Não é que a gente vai falar assim, ah, não, poxa, se não tem a remuneração, sai fora. Não, gente. Tem que pesar.
Tem que botar na balança, você tem que pesar. Vai valer? Não vai valer? Né? Eu preciso ter aquela vivência profissional? Preciso. Então, vamos lá. Exatamente. É isso mesmo. Então, vamos lá, né? A gente já está, né, no finalzinho aqui do nosso episódio, que tá conversa boa pra caramba. A gente podia ficar aqui mais tempo. Assim, qual seria assim, a sua dica pro profissional que está ali buscando novas oportunidades? Eu já estou no mercado, eu estou trabalhando, mas eu quero buscar novas oportunidades, né? Abrir novas portas, buscar conhecer mais o mundo do mercado de trabalho. O que seriam assim o primeiro passo para você buscar? Se desenvolver em outra área? Estudar. Pesquisar, estudar, aprender, buscar. Eu estou agora mudando um pouco de área e depois de, 20 e tantos anos de formada, voltou eu para a faculdade. Né? E o mais interessante que eu ouvi assim do meu pai, mas você não tá velha para isso? Eu falei, fale por você. É isso aí. Fala por mim. Né? Então, eu estou na metade da faculdade agora, 2 anos e pouco. E estou buscando outra área. Mas por quê? Você é bem-sucedida na sua carreira, graças a Deus. Eu me considero bem-sucedida na minha carreira. Você faz o que você ama. E por que você está buscando outra área? Porque chega uma hora que você precisa tentar outras coisas, mudar o rumo. Né? Aí chega uma hora que fica, e se? E se eu tenho aqui? Né? Então, não é demais. Você está pensando em mudar? Até um diretor meu falou assim, mas você está pensando em ir embora? Pedir demissão? Falei, não, gente, não estou pedindo. Eu só quero estudar, eu só para acrescentar aqui. Vai melhorar aqui para vocês, vai melhorar para mim lá fora, vai melhorar para minha empresa. Né? Então, assim, eu estou só somando. Então, eu acho que essa busca, o profissional tem que ter essa busca pelo conhecimento, essa curiosidade incansável em qualquer área. E a gente às vezes fala assim, né? O aluno termina lá o ensino médio técnico e fala assim, gente, graças a Deus, agora eu já sou técnico e não... Nada, você não é nada. Eu falo para eles, não é nada. Se você ficar 3 anos, você vai perder. 3 anos sem estudar, você vai andar ruim. Para com isso. Isso já aí. Busca outra coisa. Tá no pique, não perde o pique. Já continua, vai no ritmo, né? Vai no ritmo. Bom, gente, estamos aqui, né, finalizando o nosso Eterdcast, hoje com essa conversa maravilhosa que é com a Elidiane, que é uma amiga. Gosto dela assim, de graça. É o que você falou, quando a gente constrói uma relação, a gente vai... E aí tem os momentos de carinho que a gente, né, de mais intimidade de carinho. E assim, foi muito bom, eu te agradeço assim, imensamente. Nós falamos com você, imediatamente você caiu dentro, topou a ideia, topou o trabalho. Então, assim, muito obrigada mesmo. Com certeza iremos nos encontrar ainda muito, né? A gente ainda tem muito para a gente aprender juntas e trabalhar juntas e trocar as experiências. Eu queria agradecer muito a oportunidade, está sendo muito diferente, muito legal, meu primeiro, né? Espero que de muitos. Você sabe que tanto você quanto a escola estão no meu coração. Eu aprendi a ser professora ali, sou muito grata pela ETERJ. Sou muito grata por muitos alunos que estão lá comigo até hoje, que mandam mensagem, que, né, deixam uma mensagem na rede social de carinho. Isso, amigas e amigos que eu fiz lá, hoje falo com eles até hoje. Então, eu sou muito grata por toda essa experiência que eu passei lá com vocês. E estou aqui sempre que vocês precisarem de mim. Muito obrigada. Espero realmente que vocês gostem desse episódio, que vocês aprendam bastante, que tirem bastante conhecimento para você aplicar no seu dia a dia. Então, agradeço também a audiência de todos. Até o próximo Eterdcast.